Astrologicamente falando, tem muita coisa ainda para rolar relacionada ao ano de 2025, mas a gente não pode negar que se a gente olhar agora para o calendário, né, tirando as folhinhas, a gente já está no final do calendário mundano. O calendário astrológico só vira lá em março de 2026. Então estamos no mês de outubro, meus caros amigos, mês que temos uma lua cheia no signo de Áries, o ingresso de Mercúrio em Escorpião, a Vênus em Libra e a preparação para o último Mercúrio retrógrado do ano, que acontece em novembro. Vem comigo que o vídeo desta quarta é sobre os trânsitos astrológicos do mês de outubro. Aqui você vai entender o clima geral do mês, vai anotar as datas mais importantes na sua agenda e vai entender como avaliar o que é mais importante para o seu momento e para a sua vida. Afinal de contas, a astrologia é sobre a vida. Você está no canal Roberta Astrologia. Hoje você não está me vendo aí na sua tela. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e eu fico muito feliz em te ter por aqui. Aqui é um espaço para quem quer usar a astrologia para entender melhor a sua vida e o seu mundo. Bora lá então? Trocando minha tela aqui para você acompanhar as datas. Dentro das principais técnicas astrológicas usadas para fazer previsões, os trânsitos eles servem como um abre-alas do processo. Eles mostram quais são os pontos do nosso mapa que são ativados. O movimento, né, dos planetas no céu vai indicando também o clima das situações, vai desencadeando eventos nas nossas vidas pessoais e também nas nossas vidas coletivas. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre as diversas técnicas usadas para fazer previsões. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Aproveita também, agora é aquele momento que você se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo e receber conteúdos práticos toda semana, sempre com muita informação. Agora a gente vai olhar juntos aqui para os momentos mais marcantes do mês de outubro, porque trânsito astrológico tem todos os dias. Então eu separei aqui momentos mais marcantes para você realmente anotar na sua agenda e prestar atenção. O primeiro destaque é Mercúrio ingressando em Escorpião no dia 6 de outubro. Bom, Escorpião é um signo de água fixa e Mercúrio, que representa pensamento, comunicação, a capacidade que a gente tem de transmitir e receber informações, Mercúrio ganha aqui uma capacidade de sustentação, de persuasão, pode ser muito estratégico, pois como todo signo do elemento água, ele acaba sendo receptivo, tem uma natureza mais receptiva do que ativa. Então, Mercúrio em Escorpião, ele capta muito bem as entrelinhas. Aquilo que não está sendo dito pelos outros chama muito mais a sua atenção do que as palavras que estão sendo ditas. Então, palavras bonitas, digamos assim, aquele lá, lero lero, somebody love, não convencem um Mercúrio em Escorpião que faz uma leitura numa camada um pouco mais profunda. Sabe aquela pessoa que faz uma pergunta para você já sabendo da resposta, mas pergunta igual só para ver o que o outro responde? Como a gente também tem Marte em Escorpião, agora com Mercúrio entrando na jogada, pode ser interessante dependendo do que estimula no seu mapa, na casa onde você tem Escorpião aí no seu mapa astrológico, aliar a questão da atitude, da ação, da decisão, né, com Marte, com essa capacidade de traçar também o plano mental, a estratégia com o Mercúrio em Escorpião. Então, falar menos às vezes, mas também de uma maneira mais direta, com maior assertividade. Bom também é um bom momento para o aprofundamento de estudos e de temas, porque ele favorece a concentração e não tanto a exposição. Inclusive, observe a partir de agora, né, que nesse mês a gente tem esse movimento onde Mercúrio começa em Escorpião. E depois ele termina em Sagitário. No dia 29 de outubro ele entra em Sagitário. E ele vai retrogradar nessa fronteira entre Escorpião e Sagitário, né? Ele entra em Sagitário, depois ele volta para Escorpião, ali em novembro. Então anote já as datas para você prestar atenção do dia 21 agora de outubro até o dia 9 de novembro, preste atenção o que acontece nas áreas de Escorpião e Sagitário do teu mapa, porque elas estão conectadas, né, a esse Mercúrio que vai retrogradar, são pontos que voltam na retrogradação. E aqui tem uma mudança de tom, de algo mais consistente, mais firme, mais concentrado,
e que passa por um movimento de mudança e transição quando entra em Sagitário. Então, tem uma tendência também natural à dispersão. Então, às vezes tem algo que não se consolida, mas vai se consolidar lá na frente depois de uma certa mudança, de um certo movimento de transição. Então, observe o que acontece aí nessa fronteira entre Escorpião e Sagitário no seu mapa astrológico. Aproveita e já me deixa aqui nos comentários quais as casas que você tem Escorpião e Sagitário no seu mapa, porque essas são as áreas onde Mercúrio vai retrogradar no mês que vem, em novembro, tá bom? Agora, voltando um pouquinho aqui para outubro, o momento presente. No dia 7 de outubro, a gente tem a lua cheia em Áries. Uma lua cheia, ela sempre coloca um holofote na área que ela ativa no nosso mapa. E aqui é interessante porque essa lua está conectada a um processo que começou lá atrás. Quando a gente teve o quê? A lua nova em Áries no dia 29 de março. Naquele momento foi um eclipse. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também um vídeo que eu falo sobre esse eclipse solar em Áries que aconteceu lá no dia 29 de março para você assistir. Então, né, se naquele momento, naquela lua nova, teve esse processo que pode ter começado algo sem muita clareza, às vezes pode ter dado aquele empurrão também nas nossas vidas, vai depender, né, do que foi ativado aí no seu mapa e na sua vida. Agora a situação se torna visível, aquele auge, aquele ápice dramático, e a partir desse ponto, dessa lua cheia que acontece agora no dia 7 de outubro, a gente pode entender qual é a iniciativa, qual é a atitude, qual é a decisão, porque lembra que ela está conectada a Marte, que depende somente de você para dar esse próximo passo. Afinal de contas, Áries é o primeiro, ele é aquele pontapé inicial, mas às vezes pode pedir uma certa atitude para começar algo novo nas nossas vidas. No dia 13 de outubro, a gente tem a Vênus ingressando em Libra. Com isso, a Vênus vai deixar o ponto onde enxerga a sua queda, que é o signo de Virgem, e aqui entra num dos seus domicílios ou casas. Aqui a Vênus fica muito mais à vontade para exercer a sua natureza, que está ligada à conciliação, às trocas, às relações, à leveza, ao prazer, ao conforto, deixando um pouco mais o tom crítico e apegado aos detalhes de Virgem. E as interações aqui ficam mais leves, mais fluídas, né? Menos secas. De maneira geral, é um bom momento, sim, para as questões venusianas. No dia 21 de outubro, a gente também tem uma lua nova em Libra, já nos grauzinhos finais acontece essa lua nova em Libra, e aqui, diferente do ponto da lua cheia, que é um ponto de visibilidade, de ápice, agora uma lua nova ela não é visível, então é algo que ainda vai se desenvolver. A gente chama que é aquele processo sementinha, algo ainda precisa de desenvolvimento para a gente conseguir visualizar os resultados. E a lua nova está conectada a essa Vênus, que também está em Libra, então aqui tem um ponto de força interessante nessa lunação que você pode aproveitar dependendo da área onde você tem Libra aí no seu mapa, tá bom? Para começar realmente um processo completamente novo e com essa força aí, porque é uma lua nova que vem com a Vênus em Libra também. No dia 23 de outubro, temos o Sol ingressando em Escorpião, então é um momento que marca a temporada do Sol em Escorpião, que é um signo, sim, ligado à sobrevivência, à resistência, à força, à capacidade de sustentação. Mesmo quando tudo está mudando, tem um furacão ali na volta, o Sol em Escorpião é aquele que sabe como manter as coisas que são importantes. Escorpião faz parte, sim, do time dos signos fixos, que é quando as estações têm o seu auge, elas estão no seu ponto de maturação, antes da transição da estação. Então, Marte também está em Escorpião. Então, esse início de temporada do Sol em Escorpião vem carregado com força, que nesse caso de Escorpião é colocar a força certa no lugar certo, é a dose certa, né, no lugar certo. A diferença, muitas vezes, entre o remédio e o veneno, ele está justamente na dose que você aplica, tá bom? E por final, né, o último trânsito astrológico que eu quero destacar aqui para você é no dia 29 de outubro, Mercúrio ingressando em Sagitário, ponto que eu falei lá no início do vídeo. Então aqui muda totalmente a qualidade de Mercúrio, que sai do silêncio e da concentração, né, de Escorpião e ganha mais burburinho, mais expansividade, um pouco até de dispersão em função da mutabilidade quando entra em Sagitário. E também como a gente tem a conexão com Júpiter, pode sim ter um certo exagero. Então é uma mente, uma comunicação
retrogradação que ela fica amplificada. É interessante prestar atenção, como eu falei no início do vídeo, porque esse vai ser o ponto onde vai acontecer a última retrogradação de Mercúrio do ano, que vai ficar ali entre Sagitário e Escorpião, que são dois tons completamente diferentes. Para agendar a leitura do seu mapa astral, é só clicar nos links que estão na descrição do vídeo. O recado do vídeo é esse. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!